nosso Deus, ele restaura aqueles que se arrependem. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos ver sobre Deus que restaura quem se arrepende logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, ele restaura, ele perdoa e ele abençoa aqueles que se arrependem. O nosso tema de hoje é Deus restaura aos arrependidos. O nosso texto base está no Salmo número 80, verso 3, que fala: restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondosa face para que sejamos salvos. Restaurar é colocar em bom estado, é reparar, é recuperar, é consertar. Nesse Salmo 80, o Salmo de Asaf, ele faz esta oração ao Deus Todo-Poderoso. Ele pede para Deus restaurar a Israel, pois devido à desobediência dos israelitas, eles tinham sido levados cativos. O reino do norte, que era as 10 tribos, tinha ido para a Assíria e olha, passou 100 anos, o povo de Judá, o povo de Benjamim, que era o reino do sul, foi conduzido ao cativeiro da Babilônia. Deus, ele havia advertido o povo de Israel várias vezes. Deus advertiu a nação de Israel. Nós vemos em Jeremias capítulo 44, verso 4 e verso 5: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Deus, ele abomina a idolatria. E a gente vê que existe no nosso meio pessoas que não se curvam diante de imagens de escultura, mas se curvam diante de homens. Tem os homens como o seu Deus, tem os homens até como seus super-heróis, mas a Bíblia ela nos mostra que isso não agrada a Deus. E lá no cativeiro muitos se arrependeram e eles buscaram ao Senhor. Certa vez o rei Salomão, ele orou ao Senhor quando ele foi consagrar o templo e ele falou que isso aconteceria em 1 Reis capítulo 8, verso 47 e verso 48: e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Salomão já estava falando que iria acontecer, e aquele povo lá no cativeiro, eles se arrependeram, muitos se arrependeram, e o Senhor os perdoou, e o Senhor os trouxe de volta para Jerusalém. E olha qual foi o sentimento dessas pessoas, olha a alegria destes que estavam saindo do cativeiro e indo para Jerusalém. No Salmo 126, verso 1 e verso 2, quando o Senhor trouxe do cativeiro
cativeiro, os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eram os gentios, eram as pessoas que iriam olhar para o povo resgatado por Deus, para aquele povo arrependido que iria testemunhar grandes coisas Deus fez por eles. E quantas pessoas olham para nós e podem testemunhar que o nosso Deus, Ele faz grandes coisas por nós. Era a grande alegria daquele povo e Deus, Ele trouxe eles de volta para a nação. Vou pegar outro exemplo de restauração. É o exemplo de alguém que precisou ser restaurado por Deus, porque ele havia pecado contra Deus, ele havia adulterado e ele havia cometido um assassinato. Foi quando o rei Davi adulterou com Betseba e mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha para que fosse morto. Deus, ele viu, porque Deus vê todas as coisas, e Deus, ele advertiu o rei Davi através do profeta Natã, segundo Samuel, capítulo 12, verso 9, que diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. O rei Davi, ele reconheceu o pecado. O rei Davi, ele confessou quando ele ouviu a advertência de Natã em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele está assumindo o erro dele, ele está mostrando o que ele fez e ele está falando: eu pequei, fui eu, foi por minha causa. Vamos olhar, foi por falta de vigilância. E Natã, ele disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E Davi, ele mostra que enquanto ele não confessava o pecado dele, ele se sentia angustiado. No Salmo 32, verso 3 a verso 5 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh, aleluias! Davi, ele sabia que ele havia desagradado a Deus e ele se arrependeu, e a Bíblia mostra que foi um arrependimento genuíno. No Salmo 51, verso 12 fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que se arrependem da boca para fora, porque arrependimento te leva a mudar de atitude. E o Senhor, ele restaurou o rei Davi, ele abençoou o reinado de Davi. Davi, ele reinou 40 anos sobre o povo de Israel. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 28, ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice, vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Davi, ele havia mostrado para o Senhor que ele estava arrependido. Ele confessou o pecado dele ao Senhor e o Senhor o perdoou. Enquanto ele estava nessa tristeza, ele percebeu, e ele nos mostra no Salmo 51, quem é que o Senhor não despreza. Salmo 51, verso 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um
um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus, jamais Deus despreza aquele que arrependido busca e confessa. Davi, ele falou que o Senhor está perto daqueles que buscam, mas daqueles que buscam a Deus com sinceridade. No Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Vamos ver mais um exemplo de alguém que se arrependeu. Você lembra de Pedro? Imagina a frustração de Pedro diante do olhar de Jesus. O mestre Jesus havia advertido a Pedro que Pedro negaria ele antes que o galo cantasse 3 vezes, mas Pedro, ele foi confiar na força dele, ele achou que aquilo seria impossível. Imagina Pedro negar o mestre amado. Lucas capítulo 22, verso 61. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Imagina a tristeza dele. Ele ficou tão entristecido que ele saiu e ele chorou, mas não foi um choro qualquer não. Lucas capítulo 22, verso 62. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Ele sentiu o que ele havia feito. Pedro pode ter pensado que Jesus teria se decepcionado com ele, porque na hora mais triste da vida de Jesus, Pedro, amigo de Jesus, o negou. Pedro se frustrou, Pedro se decepcionou com ele mesmo, ele foi embora muito triste, chorou amargamente. Mas olha, aquele que chora, a Bíblia fala que é bem-aventurado, é o próprio Jesus que fala em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O nosso consolo vem do Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor e é nele que nós nos refugiamos. Aquele que conhece os corações, aquele que conhece os pensamentos, que é o nosso Jesus. Após ele ressuscitar, ele mandou uma mensagem para Pedro, Marcos capítulo 16, verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis como ele vos disse. O nosso Jesus, ele não esquece dos seus. O nosso Jesus, ele olha o coração dos seus. O nosso Jesus, ele conhece todas as coisas, e Jesus mandou dizer a Pedro que Jesus o veria lá na Galileia. O nosso Jesus é ele que restaura, é ele que renova as forças, é ele que perdoa pecados. Certa vez, Daniel, ele aconselhou o rei Nabucodonosor a reconhecer os pecados e a abandonar os pecados. Daniel capítulo 4, verso 27. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Olha a palavra que Daniel disse ao rei Nabucodonosor, e a palavra que o Senhor fala para nós. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, abandonar o que não agrada a Deus, e nós precisamos andar com o nosso Deus. Salomão, ele nos deixa na palavra que quem confessa os pecados e deixa alcança a misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem camufla suas falhas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e
e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Glória a Deus, é toda a compaixão. Deus é misericordioso, recebe o perdão de Deus. E o apóstolo João, ele nos mostra que quem confessa os pecados ao Senhor Jesus tem o perdão deles. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova, e Jesus, ele nos mostra que nós devemos vigiar. Mateus capítulo 26, verso 41, que fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, a carne ela é fraca. A Bíblia fala que existe uma guerra dentro de nós entre a carne, que quer fazer aquilo que lhe agrada, e o espírito que quer fazer o que agrada a Deus. Ainda em Lucas capítulo 21, verso 36, fala: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer. E olha que tremendo, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Mas a gente vê como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos exorta a vigiarmos, a orarmos, a estarmos atentos, porque nós vamos nos apresentar diante dele. O apóstolo João, ele nos mostra que nós temos um advogado. O nosso advogado é o nosso Jesus. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Glória a Deus, nós temos um advogado diante do Pai, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão, porque assim os nossos pecados são perdoados. Ainda João fala em 1 João capítulo 2, verso 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Uma das estratégias de Satanás é colocar sentimento de culpa na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, e ele escraviza essa pessoa fica achando que não teve perdão dos pecados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e ele perdoa os nossos pecados. Mas certa vez, Jesus, ele aconselhou uma mulher. Esta mulher foi pega num ato de adultério e queriam apedrejá-la, mas eles levaram esta mulher para Jesus, e olha o que Jesus disse para ela em João capítulo 8, verso 11, disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Nós vimos nestes exemplos bíblicos que antes da restauração houve arrependimento. Esses voltaram-se para o Senhor, eles confessaram, eles reconheceram, eles foram restaurados em comunhão com o nosso Deus. Eu vou concluir falando para você: você tem um Deus maravilhoso, o teu Deus é misericordioso, o teu Deus, ele quer te perdoar, o teu Deus, ele é tremendo, e quando tem perdão, tem paz, a paz que excede todo entendimento. Receba o perdão de Jesus. Quando há arrependimento, há perdão de pecados, porque há mudança de atitude. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.